E aí, Bruno falando e galera, onde é que o Jeter conseguiu arrumar esse episódio, mano? Ontem eu ainda procurei o episódio em japonês mesmo pra tentar fazer algumas traduções usando o Google Translator, traduzir em tempo real aí, mas eu não achei nada, mano. Porém, o episódio tá aqui, ó, com a tradução e narração do Jeter. Bora ver aí o que vai rolar hoje na guerra, mano. O vídeo de Kingdom de hoje começa com Bajil, Shumen, Tajipo e Kitari avançando e causando grande estrago no campo de batalha, assim como Yotun'a ordenou, e o narrador pontuava. Sabendo da queda de Yotun'a, as 4 unidades lideradas por Bajil, Tajipo, Shumen e Kitari sobrepujaram o inimigo com fúria implacável. Ah, interessante. Então eles recuperaram talvez o campo de batalha ali, porque depois que o Rei Fego e a Yotun'a caiu, depois que os dois caíram, o campo de batalha ficou bem desestabilizado aí pro lado de Kim. Contudo, a vitória esmagadora limitou-se apenas a essas 4 unidades, o que não foi o suficiente para mudar o rumo de um campo de batalha gigantesco com mais de 100 mil soldados. Ao contrário, na verdade, com Shun Suiju ciente da queda de Yotun'a e Danko, suas táticas habilidosas gradualmente inclinaram a batalha a favor do exército de Zhao. Ah, então ainda assim não foi o suficiente para uma virada total no campo de batalha. E no quartel-general do exército de Yotun'a, o exército da tribo da montanha lutou bravamente, apesar da provação da ausência da general Yotun'a. Mas o que surgiu nessa situação desesperadora foi, antes do narrador completar sua frase, nos era Eu nunca vi esse elmo aqui na minha vida, da galera da tribo da montanha. mostrado um grupo. Lá um líder pontuava: "Isso é realmente ruim." Uma mulher ao lado dizia: "É sim, pai." Num outro grupo à frente questionavam: "Ei, quem são esses caras? Essa máscara não é do..." Respondiam: "Esses caras são conhecidos como a tribo fantasma. Mesmo entre as tribos das montanhas, são como fantasmas. Eles são os sábios das montanhas, a tribo dos sem olhos. Mas Ah, faz sentido, ó. Tá cheio de olho aqui no uniforme deles. por que a fantasmagórica tribo dos sem olhos apareceu aqui de repente, hein?" O narrador exclamava: "Hadama, chefe da tribo dos sem olhos." E ao lado, sua filha Udama. Abaixo deles questionavam: "O que foi, ô chefe Gin?" Gin respondia: "Pensando bem, eu vi algo vago da grande Yotun'a uma vez, que se algo acontecesse com ela, alguém apareceria para assumir o comando em seu lugar. Mas considerando o cenário atual envolvendo a grande Yotun'a, que não se repete há anos, eles nunca apareceram, então esse substituto é essa tribo dos sem olhos?" Ah, então a Yotun'a já deixou tudo preparado pra se caso ela caísse em batalha. Porém, ela não avisou ali os... Como é que fala? Como é que eu posso dizer? Os segundos ali no comando? Os subgenerais ali? Nessa hora, o Dama dizia: "É a maior tristeza, pai. Pensar que nem mesmo os assessores mais próximos que trabalham no quartel-general nos conhecem direito." A Dama pontuava: "Não se lamente, Udama. É tudo culpa da Yotun'a. Deixe-me explicar. Nós a apoiamos por anos como seus estrategistas secretos, elaborando estratégias e táticas. Yotun'a escondeu nossa existência, dizendo que temia que a tribo dos sem olhos fosse alvo de ataques e morta. Como resultado, ela reivindicou todo o crédito pelas estratégias e táticas passadas como sendo de sua própria genialidade. Foi aclamada como gênio por todos e consolidou ainda mais sua popularidade, à custa de nós." Ah, então ela nem era pra estar ali no cargo de grande general, então? Questionavam: "Entendo, então o fato de você ter aparecido agora significa que assumirá o comando do quartel-general?" A Dama respondia: "O que mais poderia ser, seus macacos?" O Dama dizia: "Pai, isso foi grosseria com a tribo dos primatas, não diga isso." A Dama dizia: "A luta árdua de Bajil e dos outros demonstrou nossa fúria ao inimigo. Mas mais do que isso é necessário. Em vez disso, tome cuidado para não perder esses 4. O clã Fego à direita provavelmente será derrotado, mas o que devemos focar agora é o clã Mera à esquerda. O motivo é que seu oponente é o ajudante de Hiboku, Bananji, e seu exército é forte." O soldado questionava: "Você sabe o nome do general inimigo?" A Dama respondia: É lógico que sabe, o cara que bola as estratégias. Puta que pariu, para de ser burro, cara. "É claro que sei. Investiguei a formação inimiga detalhadamente antes do início da batalha. Sei disso sem você precisar dizer, seu macaco." O Dama dizia: "Não subestime meu pai.
Mesmo entre a tribo dos 100 olhos, que possui os maiores intelectos das montanhas, meu pai é temido como a mente divina. A dama exclamava. E você é o gênio que me supera, a mente divina, o Dama. A desvantagem de Fego afetará Bádio e os outros do centro. Além disso, Banange virá para esmagar o clã Mera, em quem confiamos. Como cérebro inimigo, Shunsuju reunirá forças lá. Eles não poderão ser detidos. Dito isso, o centro mal se mantém unido. E Yotun-A, que tem o poder de mudar a situação da batalha à força, não está aqui. O guerreiro pontuava. O que devemos fazer com o exército de Banange? Se até mesmo o clã Mera for derrotado, certamente sofreremos uma derrota esmagadora. O Dama dizia exatamente, e Hadama pontuava. Portanto, solicitei reforços. Como o tempo é essencial, fiz isso por minha própria autoridade. Pensar que o exército da tribo da montanha iria expor um estado tão vergonhoso tão cedo na batalha. No entanto, mesmo que nos tornemos corpos moribundos, contanto que não morramos de fato, está tudo bem. O Dama questionava. Essa grande batalha será incrivelmente turbulenta, não é, pai? A dama respondia. Se nos tornarmos um corpo moribundo desde cedo, apagaremos sua existência, e se perseverarmos, uma oportunidade inesperada poderá surgir. O Dama pontuava. Claro, isso se Yotun-A não morrer de fato, né? É o que queremos dizer. A dama dizia. Exatamente, o Dama. Questionavam. Mas da onde exatamente você solicitou reforços? A dama respondia. É um golpe de sorte em meio ao azar. O homem com a mente mais flexível neste grande exército da coalizão. A cena ia para Mouten e o narrador pontuava. Mouten da Gakuka ficava no campo de batalha adjacente. A Mouten recebia a informação e questionava em choque. A general Yotun-A foi abatida? Os soldados se chocavam e o narrador dizia. Filho de Hadama, da tribo dos 100 olhos, no Dama. E no Dama pontuava. Yotun-A não está morta, mas o exército provavelmente será repelido significativamente daqui. Portanto, solicito que o exército vizinho de Mouten cruze a montanha à direita com 10 mil reforços. Peço desculpas, mas quero que vocês minimizem o impacto negativo do erro do exército de Yotun-A aqui no campo de batalha de vocês. Cara, o exército do Mouten é bem forte, principalmente se for a unidade do Aizen lá reforçar. Mouten absorvia aquelas palavras e questionava. Então a vida da general Yotun-A está assegurada? O Dama respondia. Não posso afirmar com certeza agora. Estamos analisando o fluxo do campo de batalha partindo do pressuposto de que ela sobreviverá. Mouten pontuava. Você domina muito bem a língua das planícies, sabia? O Dama dizia. Porque sou um gênio. Foi a tribo dos 100 olhos quem traduziu a língua das planícies para Yotun-A. Mouten dizia. Muito bem. Enviarei 12 mil soldados para a direita e revisaremos nossa estratégia de combate aqui mesmo. Originalmente, o exército Banange e a direita também estavam nos pressionando, e cruzando espadas vou atraí-los para o meu campo de visão. O Dama se preparava para partir e pontuava. Estou em dívida com você, General Mouten. Ajuda ao fato de você entender rápido. Voltarei ao acampamento. Nunca se esqueça, General Mouten, da existência do arqueiro que atirou em Yotun-A e Danto. Mouten dizia. Sim, entendo. Enviarei mensageiros imediatamente para compartilhar isso com todos os comandantes. Diga à esquerda do exército de Yotun-A para resistir até a chegada de nossos reforços. No Dama partia dizendo entendido, e no QG de Mouten, um soldado questionava. Grande Mouten, tem certeza disso? Mesmo que tenhamos mais tropas que o inimigo aqui, 12 mil é... Mouten interrompia respondendo. Não tem jeito. Como aquele mensageiro disse agora há pouco, se não impedirmos o impacto aqui, isso causará uma distorção em todo o exército da coalizão. Mouten pensava na sequência. Mas pensar que a general Yotun-A cairia tão rápido, isso significa que Hiboku fez sua jogada atacando primeiro o exército de Yotun-A, que é o mais próximo da capital real, Randan. Será que é isso? Eu nunca imaginei que acabaria enviando reforços para o exército de Yotun-A. Na verdade, eu estava prestando atenção ao campo de batalha à esquerda, na unidade Rishin, que apresenta elementos de incerteza. Cerca de metade do poder de combate no setor da unidade Rishin é composto pelo antigo exército de Han. Ele ainda desconfia da galera de Han, eles acham que eles não são fiéis ali à causa de Qin, ele tem medo de uma traição ali. E aqui, galera, só um adendo. Mouten tinha se apresentado desde o começo como uma grande ameaça dessa batalha. Vocês perceberam a estratégia absurda do Hiboku aqui? O cara mandou atacar a Yotun-A, que fica próximo da capital real, e também que estava próxima de Mouten, fazendo 2 coelhos serem eliminados numa cajadada só. Dito isso, vamos continuar. Em voz alta, Mouten questionava. Como está a situação do exército Kyokai no campo de batalha ao norte de Moukin? Respondiam. De acordo com o relatório do batedor, o exército de Kyokai está sendo repelido. No entanto, aquela área originalmente contava com 20 mil soldados de Kyokai,
contra 50 mil soldados do exército de Zhao de Kisui. Considerando a diferença do número de tropas, é natural que Oden absorvia aquelas palavras e pensava: o oponente é Kisui, do antigo castelo de Higan, um general sólido, corajoso, mas que nunca comete erros. A diferença na força militar provavelmente se refletirá diretamente na situação da batalha. A única coisa que pode quebrar esse equilíbrio são as antigas forças de Han, que o exército de Kyokai supostamente está utilizando, mas antes dele completar seu pensamento, íamos para Kyokai, e à frente dela alertavam: a unidade Sensai está em apuros, estão recuando. A unidade Tenten também. A unidade Nanshin está lutando bravamente, mas parte dela entrou em colapso. A unidade Tenkutsu também está solicitando uma segunda onda de reforços. Apesar de ser um exército numeroso, eles não têm nenhuma brecha. Um aliado pontuava: esse exército de Batei também não está demonstrando sua habitual brutalidade. Eles são extremamente bem treinados. Outro dizia: general, acho que já está na hora de confiarmos no poder do antigo exército Han. Kyokai dizia sim, e batedores chegavam dizendo: com licença, general Kyokai, perdoe-me pela minha insolência de me reportar diretamente, mas é algo urgente. Yotunwa regalava os olhos, e um rapaz igualzinho a Hakuakan dizia: Yotunwa não, Kyokai, caralho. Eu sou Hakuwa Shou. Recebi a incumbência de comandar 20 mil soldados do general Yokuyoko para auxiliar a general Kyokai. Igualzinho mesmo o Hakuakan, cara. Cê é louco, mano. Solicito permissão para dividir nossos 20 mil homens em 2 grupos de 10 mil e unir forças em ambas as alas para deter o avanço inimigo. Kyokai respondia: recebi essa mensagem do general Yokuyoko. Agradeço. Estava pensando em pedir que seu exército oferecesse sua ajuda um pouco mais tarde. Hakuwa Shou respondia: não há problema, senhora, pode ser agora. Enquanto todos olhavam surpresos, o narrador começava a dizer: nesse instante, uma imaginação aterradora passou pela mente dos oficiais no acampamento de Kyokai. Era o pensamento do que aconteceria se os 20 mil soldados de Han anteriormente posicionados à esquerda e à direita os traíssem. Embora tivessem treinado juntos durante o último ano e construído confiança, esta era a primeira batalha real que travariam juntos. Se eles se revoltassem, o exército Kyokai seria cercado por um total de 70 mil soldados, e sua respiração seria interrompida num instante. Além disso, aquele que apareceu diante deles, convidando-os a se juntar à guerra, era o jovem que acreditavam ser o órfão de Hakuakan. Hakuwa Shou exclamava: então moverei o exército imediatamente. Kyokai pontuava: espere um momento, Hakuwa Shou. Embora eu não tenha cruzado espadas diretamente com ele, seu pai Hakuakan foi um grande general de Han. Você não guarda rancor do exército Qin que matou seu pai? Todos olhavam em choque, pois um tema bem delicado acabava de ser tocado de forma direta. O jovem parava, olhava para Kyokai, que olhava firme, e após alguns segundos ele respondia: tenho 16 anos agora. Não me permitiram participar da batalha anterior e não fui chamado de volta do meu campo de treinamento. Pensando bem, acredito que meu pai estava se preparando para todas as eventualidades. Quando Shintei caiu e meu pai entrou no castelo de Han com seu esquadrão suicida, eu corri para lá também. Claro, para morrer com ele, mas meu pai não permitiu. No flashback, seu pai dizia: se você é filho de Hakuakan, herde minha vontade e siga em frente. O jovem chorava e seu pai continuava: frustração e ódio são diferentes. Hakuwa Shou voltava a dizer no presente: meu pai disse antes de nos separarmos, o exército Qin que enfrentei era um inimigo extremamente honrado. As 2 batalhas que perdi foram frustrantes, mas honrosas. Os olhos do meu pai naquele momento estavam tão orgulhosos como sempre. Mesmo assim, levei meio ano para assimilar. Cara, que bom que ele não perdeu pro Kanki, né, mano? Senão a conversa aí seria totalmente outra. O rancor ali ia reinar, mano. Você tá maluco. O fato de Han ter percebido e meu pai ter morrido é frustrante o suficiente para dilacerar este corpo. Contudo, o que há neste coração não é ódio. Este é o meu verdadeiro sentimento, sem adornos. Neste momento, essa resposta seria aceitável para você, General Kyokai? Kyokai respondia: sim, obrigada. Acho que meus subordinados estão muito mais aliviados do que se eu simplesmente tivesse dito a eles que estava tudo bem. O general Yokuyoko estava dizendo: Hakuwa Shou no seu retorno reviveu a nobreza que havia se perdido no exército. Agora eu posso entender. Hakuwa Shou dizia: pretendo lutar para não macular o nome do meu pai. Kyokai pontuava: precisamos de um nome. De agora em diante, seu exército se chamará Exército Hakuwa. Hakuwa Shou e os demais soldados dele se surpreendiam, e ele dizia reverenciando: eu agradeço. Kyokai finalizava: o caminho à frente é longo. Hakuwa Shou, não morra.
Hakuwa Show partia, e diante do seu exército ele levava a moral e o narrador finalizava. Os 20 mil soldados liderados por Hakuwa Show, a relíquia de Hakuwa Kan, entraram pelas duas alas. O exército Kyokai, agora com 40 mil homens, começou a reverter a situação. Na batalha contra o exército Kisui com 50 mil soldados, havia um homem que observava atentamente a luta apaixonada do antigo exército de Han à distância. Esse era Seika 1, que seguia para o norte. O homem classificado como o número 1 entre os 10 arqueiros da China. Ele permaneceu imóvel, como uma pedra, por muito tempo. O grupo, liderado por Seika 1, tendo recomeçado a correr, moveu-se rapidamente. Cruzaram as montanhas como vento e, finalmente, chegaram ao campo de batalha de seu alvo, Risshin da unidade Risshin. E dessa forma, galera, com esse momento épico acontecendo na obra, onde o filho de Hakuwa Kan está entre o exército de Qin, mais especificamente no exército da unidade Risshin, o vídeo chega ao fim. Se curtiram, vocês já sabem, like para ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos, Deixa eu ver. e caso queiram vídeos exclusivos. Deixa eu ver se eu já deixei o like aqui, eu não lembro. Já. Cara, episódio bom, mas eu achei que já ia rolar já a treta do arqueiro lendário contra o Shin, mano. Queria ver se o Shin ia ser o único aí a desviar da flecha do arqueiro lendário. Eu acho que a informação de que tem um arqueiro muito foda no exército de Zal vai acabar chegando aí no Shin. A informação aí de que a Kyokai e o Rei Fego foram abatidos também vai chegar. E quem sabe com isso ele fica um pouco mais esperto e acabe não sendo pego de surpresa. Não sei aí também se a experiência dos arqueiros Soldin e Sultan pode acabar ajudando. Porque se essa informação chega pra eles, ele pode... Os dois, né, podem acabar, tipo, sei lá, orientando o Shin, mano. Tipo, falando, ó, se eu fosse o arqueiro inimigo, eu me posicionaria em tal posição. Então, fique esperto, porque se você for o alvo, o disparo provavelmente vai vir daquela direção. Tipo, como o próprio serviço secreto, eles acabam contratando snipers só pra falar, tipo, onde que seriam as melhores posições de tiro ali, pra eles acabarem guarnecendo a posição ali pra nenhum atirador cometer um atentado. Isso aí sempre rola. Com Donald Trump não deve ter rolado, né? Porque o maluco lá subiu de boa ali, deu um tiro no Trump, só que o maluco era ruim de mira e acabou pegando de raspão, velho. Eu achei muita doideira isso aí, mano. Bom, mas é isso aí. Esse foi o episódio de hoje e o próximo episódio promete, hein, mano. Vamos ver aí o que vai rolar no próximo episódio. Vamos ver se o Shin vai ser o único capaz aí de desviar da flechada com informações privilegiadas ou não. Mano, eu não tenho nem o que dizer, cara. Eu tô bem hypado aí pro próximo episódio. Então é isso aí, pessoal. Boa noite pra todos. Fui.